Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a todos os desembargadores aqui presentes, que, não obstante suas agendas atarefadas, nos dão a todos a honra da presença e do convívio. Quero agradecer aos colegas magistrados aqui também presentes, desejar o meu forte abraço e agradecer, nos sentimos muito honrados com a presença de todos. Agradecer também aos servidores do Poder Judiciário aqui presentes. Enfim, a todos, porque estamos na Casa da Justiça. Gostaria também de cumprimentar aos irmãos e irmãs de Ideal Espírita. Obrigado pela presença, por estarmos juntos todos, inaugurando esse ano das atividades da Associação Brasileira de Magistrados Espíritas, na sua seccional com sede em Minas Gerais, onde aproveito também o ensejo para cumprimentar e agradecer ao colega Roberto Messano pelo convite feito e pela oportunidade dessas reflexões da noite. O tema que nos foi confiado é a transição planetária. Todos sabemos que a partir da edição de O Livro dos Espíritos em 1857, uma nova luz banhou o entendimento humano e uma fonte sublime de consolações foi colocada à disposição de todos os corações em luta, em provas e expiações no orbe. O Consolador prometido, nas palavras luminosas do benfeitor Emmanuel, reflete para a atualidade do mundo o sol da imortalidade que é o Evangelho do Cristo. Abordar o tema a transição planetária, portanto, à luz dos ensinos da doutrina espírita, requer de nós um itinerário a ser cumprido. Há que ser feita uma revisão de alguns conceitos fundamentais e basilares do Espiritismo, para que o nosso raciocínio possa caminhar seguro e firme na apreciação dos fatos, quer sejam do mundo material, quer sejam do mundo espiritual, que tem abalado o mundo atual, provocando crises, transformações, alterações, algumas repletas de sofrimento e dor. Kardec, assim que começou o trabalho da codificação do ensino dado pelos Espíritos, teve um cuidado muito importante. Percebeu ele que nem todos os Espíritos que se comunicavam apresentavam o mesmo grau de adiantamento moral e ou intelectual. O que levou Kardec, então, com a ajuda dos espíritos superiores, a elaborar a chamada escala espírita. Com a escala espírita, Kardec nos legou um instrumento que favorece a avaliação do grau de adiantamento dos espíritos desencarnados que se comunicam conosco, encarnados. Nessa classificação, os espíritos basicamente são divididos em 3 níveis. Espíritos imperfeitos, aqueles ainda que possuem na sua intimidade imperfeições e vícios. A característica principal desses espíritos é um predomínio exagerado do egoísmo e do orgulho, a par de serem profundamente apegados à matéria. O segundo degrau dessa escada sublime é a dos bons espíritos. Os bons espíritos
são aqueles que realizaram um progresso moral. E nesse saldo de crescimento, despojaram-se de um número imenso de imperfeições, despojaram-se de vícios, atingiram uma capacidade, um autodomínio que fazem com que eles não sejam apegados à matéria. Eles desejam o bem, agem predominantemente no bem e estão a caminho da purificação espiritual. A marca desses espíritos é uma diminuição significativa no orgulho e no egoísmo. Eles não mais se comprazem na prática do mal. Se não são perfeitos, se ainda cometem erros, se estão em processo de aprendizado, eles lastimam cada erro cometido e desejam ansiosamente purificar a sua intimidade das imperfeições e dos vícios. E no topo da escala estão os espíritos puros, aqueles que se despojaram completamente de todos os vícios e de todas as imperfeições. Atingiram um progresso moral e intelectual sem par. São potências espirituais que, a partir desse momento, se tornam instrumentos do Todo-Poderoso para assegurarem o cumprimento das leis divinas no universo infinito, na criação infinita de Deus. Passam, portanto, a serem delegatários, mandatários de uma missão sublime: preservação, vigilância, para que as leis divinas sejam cumpridas segundo os desígnios do próprio Deus. É importante essa reflexão, por quê? Porque quando Kardec, na questão 177, que trata dos mundos, indaga aos espíritos, para chegar à perfeição e à suprema felicidade, destino final de todos os homens, tem o espírito que passar pela fieira de todos os mundos existentes no universo? Essa questão é profunda e nos traz muitas reflexões, porque ela faz uma declaração de princípios da doutrina espírita, a declaração de que todos nós, indistintamente, estamos irrevogavelmente destinados à perfeição e, consequentemente, à felicidade. Posteriormente, na obra O Céu e o Inferno, Kardec trabalharia mais essa questão, dizendo que toda a infelicidade que possa um espírito experimentar é decorrente de uma imperfeição ou de um vício. Quanto mais imperfeições, mais sofrimentos. Quanto menos imperfeições, menos sofrimentos. Até que o espírito atinja o grau de pureza, no qual ele não ostenta mais imperfeições e, portanto, toma posse da felicidade sem mescla, da felicidade inalterável, daquela que não está sujeita a nenhuma variação. Portanto, a felicidade para a qual todos nós estamos destinados, o objetivo da criação divina. Mas para atingir tão elevado grau de adiantamento, teríamos nós que percorrer ou habitar todos os mundos do universo? Os espíritos então respondem: não. Não. E aqui é preciso considerar algo.
Somente em nossa galáxia estima-se mais de 100 bilhões de sóis. Cada sol carregando o seu conjunto de planetas. No que a ciência pode perceber, porque existem galáxias que estão tão distantes de nós que a sua luz não chega até o nosso céu. Mas considerando o universo observável, as últimas estimativas, segundo artigos oficiais publicados, é de que no nosso universo conhecido haja trilhões de galáxias. É um número espantoso. Um conjunto soberbo de mundos, uma ordem absoluta na criação divina. Por isso, imaginem, se tivéssemos que habitar cada um desses trilhões de mundos para atingir a felicidade. Conquanto tenhamos a eternidade, convenhamos, demoraria muito. Mas os Espíritos respondem, não, porquanto muitos são os mundos correspondentes a cada grau da respectiva escala. E o Espírito, saindo de um deles, nenhuma coisa nova aprenderia nos outros mundos do mesmo grau. É uma resposta fundamental para o tema que nós estamos estudando. Significa que, primeiro, a escala espírita elaborada por Kardec o foi com a ajuda dos espíritos superiores. E aqui, na resposta, os espíritos estão ratificando a escala espírita. E mais, eles estão dizendo que, se há uma classe de espíritos imperfeitos, há então um conjunto de mundos para espíritos imperfeitos. Mundos destinados à habitação de espíritos imperfeitos. Nada mais justo. O que seria estranho é um espírito imperfeito habitar um mundo de espíritos puros. Há também um conjunto de mundos destinados a bons espíritos, que é o segundo degrau da escala espírita, como há mundos destinados a espíritos puros. Que conclusão podemos tirar daqui? Que o planeta Terra é um mundo absolutamente adequado aos seus moradores. Eu não sei se a notícia é triste ou ruim, ou boa, né? Triste ou boa, mas ela é justa. Nós atualmente habitamos um mundo adequado ao nosso grau de desenvolvimento espiritual. Isso significa que a abstração feita dos espíritos superiores que encarnam neste mundo em missão, com a tarefa de fazê-lo progredir, você está no lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa. Não há nada inadequado. Segundo, se há mundos destinados a espíritos imperfeitos, pode estar seguro, há também mundos destinados a espíritos puros. Portanto, essa história me lembra um pouco uma experiência vivida hoje de manhã. Na manhã de hoje eu participei de uma reunião de pais, porque meu filho de 11 anos ingressou na 6ª série. Deixou o ensino básico e chega agora ao ensino fundamental. 6ª, 7ª, 8ª e 9ª, se Deus quiser, ensino médio, 1º, 2º, 3º e depois a faculdade. Percebam, ontem foi o primeiro dia de aula dele. E hoje nós tivemos uma reunião de pais. Todos os pais em um auditório. E veio então a equipe da 6ª série. Uma coordenadora pedagógica, uma orientadora,
um conjunto de professores, toda uma estrutura montada para a sexta série. Mas raciocinem comigo, meu filho chegou na sexta série ontem, mas a sexta série não existe a partir de ontem. Ano passado também havia sexta série. E outros alunos cursaram a sexta série. No ano retrasado, outros alunos cursaram a mesma sexta série. A estrutura está montada. A escola em que ele estuda possui uma estrutura absolutamente adequada e ordenada para receber alunos de todas as séries. Porque haverá reunião para os pais de todas as séries. Então imaginem que o aluno da sexta, naturalmente os que foram aprovados, terão uma reunião de pais dos alunos da sétima. Os da sétima, uma reunião de pais dos alunos do oitavo, e assim consequentemente. Portanto, utilizando essa analogia bem simples, nós podemos dizer que a criação infinita é também uma grande escola. Os alunos, que somos nós, percorremos as mais variadas séries, mas a escola está estruturada para todos os alunos. Há um lugar para todos os alunos. Para os que estão começando, para os que estão no meio da jornada e para aqueles que estão concluindo a jornada. Esse é um ponto fundamental quando abordamos o tema transição planetária. É um tema fundamental. Porque não podemos apenas avaliar a posição isolada do nosso planeta Terra. O nosso planeta Terra é uma minúscula série no infinito da criação divina. A família universal. Os espíritos criados por Deus são infinitamente mais numerosos do que a população da Terra. Esse é um ponto muito importante. Porque nós costumamos, na nossa visão de encarnado na Terra, imaginar que o universo se resume a 8 bilhões de criaturas. 8 bilhões de criaturas é o saldo dos encarnados na Terra. Emmanuel, no livro Roteiro, chega a estimar a população espiritual de todo o planeta em 22 bilhões de espíritos. Esse é o número de alunos da Terra. Da Terra. Porque cada orbe do sistema solar corresponde a uma série. Eu sei que no primeiro dia, na abertura dos trabalhos da Abrame, não é um bom dia para ficar dando notícia ruim, mas eu vou ser obrigado a dizer que a Terra é a série do sistema solar mais atrasada. Nós somos a série inicial. Nós estamos no ensino básico. Há mundos no sistema solar que abrigam espíritos puros. Portanto, que já estão na universidade. Nós temos que passar ainda pelo ensino básico, ensino fundamental, ensino médio, vestibular. Temos um longo caminho a percorrer. É importante que se diga isso. Outra coisa importante de se dizer: Deus não lida apenas com a Terra, lida com trilhões e trilhões e trilhões e trilhões e trilhões de mundos. Portanto, se você acha que Deus realmente está exasperado com os problemas da Terra, está na hora de revisar os conceitos.
há milhões de mundos na mesma categoria da Terra, como há milhões de mundos em categoria inferior à Terra. Isso é importante. É bom lembrar também que Kardec estabeleceu uma escala dos mundos. E nós veremos que é uma escala adequada à escala espírita. Adequada à escala espírita. Se a escala espírita é dividida em 3 níveis, a escala dos mundos também possui 3 níveis, mas com uma característica. Há um mundo de transição entre os 3. Bom, tratemos isso. Primeiro mundo, ou primeiro escalão, mundos ditosos, morada de espíritos puros. Tem expiação? Não. Tem prova nesses mundos? Não. Felicidade inalterável. Então, o que eles fazem? Coordenam os outros mundos inferiores aos deles, porque já se transformaram em agentes executores da vontade divina. São mandatários do Todo-Poderoso. Segundo grau da escala, mundos de expiação e provas. Expiações e provas. Expiações. Espíritos que falharam nas missões que lhes foram confiadas, ou que não cumpriram os deveres que lhes foram confiados, ou que voluntariamente se entregaram à prática do mal, ferindo conscientemente a lei divina. Ingressam em um processo de expiação. Provas. Espíritos que precisam viver experiências, algumas dolorosas, para fortalecê-los, para garantir-lhes robustez espiritual. Isso é prova. É uma situação que você vive para engrandecê-lo, para torná-lo mais forte, mais robusto espiritualmente. Então, os mundos de expiações e provas congregam, adivinha, os espíritos imperfeitos. Mundos, primeiro grau da escala, primitivos. Primitivos. Mundos que estão no estágio inicial de formação. Inclui aqueles mundos que estão, desde os que estão nos processos iniciais de formação, até aqueles em que a espécie humana ainda está se ensaiando, ou que está dando os primeiros passos para que ingressem na fase do livre-arbítrio e da evolução moral. Mas tem um detalhe aqui. Kardec introduziu uma categoria de mundos que está entre o mundo de expiação e provas e o mundo ditoso. Os chamados mundos de regeneração. Mundo de regeneração. Bom, antes de falar desses mundos, eu gostaria de citar a questão 185 de O Livro dos Espíritos, em que Kardec indaga: o estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? Estado físico e moral significa, uma vez definido o corpo, esse corpo físico sempre vai permanecer o mesmo? Não vai haver nenhuma melhoria? Na geologia desse mundo, na composição física desse mundo,
nos corpos materiais, biológicos que habitam esse mundo? Não há nenhuma melhoria, eles ficam parados. Moralmente, os seres que habitam esse mundo permanecem estacionários? Nós já sabemos a resposta. Kardec também já sabia, porque aqui ele está na questão 185, na questão 100, ele tratou da escala espírita. Então nós já sabemos que nenhum espírito fica estacionário, pelo contrário, sabemos que ele tem que percorrer 3 grandes degraus, ou 3 grandes níveis, que é a escala espírita. Mas por que ele perguntou de novo? Porque a repetição é a mãe do aprendizado. Diz um ditado latino. A repetição é a mãe do aprendizado. E quando os espíritos respondem a uma questão repetida, eles sempre agregam uma informação nova. Vejamos. Não. Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso. Todos começaram como o vosso. Por um estado inferior. E a própria Terra sofrerá idêntica transformação. Tornar-se-á um paraíso quando os homens se houverem tornado bons. Então aqui nós temos um dado fundamental, que já estava na questão 30 e pouco do Livro dos Espíritos. Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Os mundos também progridem. Os mundos também estão sujeitos a um aperfeiçoamento físico e moral. Físico e moral. Então, as espécies biológicas sofrem um processo de aperfeiçoamento. O nosso corpo físico está sujeito também à lei do progresso. E os espíritos que encarnam na espécie humana também estão sujeitos ao aperfeiçoamento moral e intelectual. O que significa isso? Essa questão ela é importante. Ela é bastante importante. Porque ela coloca um ponto final na questão do Armagedon. Toda vez que nós tocamos no tema transição planetária, as pessoas lembram do filme 2012, o mundo sendo destruído, uma catástrofe de proporções planetárias, destruição completa. No entanto, embora isso possa ocorrer, pode ocorrer. Não é a regra. Certa vez indagaram a Chico Xavier: Chico, se os homens destruírem a Terra com a bomba atômica, o que acontecerá, Chico? E o Chico respondeu: Emmanuel nos pede para dizer que a bondade e a inteligência de Deus providenciará outro mundo para continuarmos o processo evolutivo. Mas aí é um plano de contingência, não é? É um plano de contingência. Porque a regra é que os mundos progridam. E os mundos possuem um ciclo de vida. Gente, eu vou ter que dar uma terceira notícia ruim, mas eu prometo que é a última. A Terra e o Sistema Solar vão acabar. Completamente.
Mas fiquem tranquilos, é muito depois da reforma da Previdência. O fato está previsto para daqui a alguns bilhões de anos. Então você tem tempo de sobra para se tornar um espírito puro e procurar um outro mundo para você morar. Porque o sol vai esfriar. Ele dá o seu calor e a sua luz por um processo de fusão de núcleos atômicos. E isso vai acabar. Um dia o Sol vai esfriar. E todo o sistema solar, como outros. Existem galáxias no universo que já acabaram. Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Mas isso significa que tudo ocorre num processo de absoluta sabedoria e inteligência, porque Deus é inteligência suprema. E nós não podemos imaginar uma inteligência suprema imprevidente. Nós não podemos imaginar uma inteligência suprema que não planeja, que não tem um plano B, que não tenha saídas, que não supervisione, que não oriente, que não estabeleça regras. Se nós, seres humanos, que somos espíritos imperfeitos, planejamos, somos previdentes, antecipamos, organizamos a nossa ação, estabelecemos regras para vivermos em paz, que dirá a inteligência suprema do universo? Portanto, os mundos possuem um ciclo de vida, e aqui os Espíritos afirmam expressamente: a Terra será um mundo ditoso. Isso significa que ela passará por um processo de aperfeiçoamento físico e moral. Físico e moral. E eu gostaria de dizer uma coisa: os espíritos que dirigem a Terra, incluindo o diretor principal, nosso governador espiritual, não é inexperiente. Ele não é um estagiário, nem um menor aprendiz. Ele sabe o que faz. Sabe para onde a Terra se encaminha. Os espíritos que dirigem o processo de aperfeiçoamento da Terra sabem o que é um mundo ditoso, porque eles vivem em um mundo ditoso. Portanto, eles conhecem onde nós chegaremos no futuro. Por isso que Jesus é guia. Porque só pode ser guia quem sabe o caminho. Quem já foi. Como que eu poderia guiar alguém até um mundo ditoso se eu nunca estive no mundo ditoso? Então espero que, apesar das notícias ruins que eu dei até agora, as 3, você esteja mais tranquilo. Há uma condução segura e sábia e experiente. Experiente. É preciso confiar nisso. Não é a primeira transição planetária de Jesus. Para nós é. Para alguns, né? Para alguns. Porque possivelmente tem gente aqui que já está na segunda. Porque eu preciso dizer, a escola progride, mas o aluno que não acompanha vai para outra escola. É natural. É natural. Bom, feitas essas considerações, entramos então no mundo em transição.
Quando Kardec coloca o mundo de regeneração como um mundo transitório no sentido de que o mundo de regeneração é um mundo que está a meio caminho. É como alguém na adolescência. Ele está saindo da infância, mas não é um adulto. E Kardec então começa a descrever as características do mundo de regeneração. Por que eu estou mencionando isso? Porque com base nas características do mundo de regeneração, nós podemos tirar conclusões sobre como se dá uma transição planetária. Por exemplo, Kardec afirma que no mundo de regeneração nós não temos ainda espíritos puros. Há ainda propensão à prática do mal. O mal, as tendências egoístas e orgulhosas ainda não foram vencidas. Mas ele descreve assim, que os habitantes de um mundo de regeneração são como, abre aspas, doentes em estado de convalescença. O que nos permite concluir que transição planetária é a doença. Se a regeneração é a convalescência, o adoecimento é a transição planetária. O codificador irá afirmar que no mundo de regeneração, os espíritos estão tão abalados que eles não querem mais praticar o mal, eles não têm força mais para praticar o mal. Estão traumatizados com o mal e anseiam profundamente o bem, mas, como estão em convalescença, são como alguém que acabou de sair da internação hospitalar. Vocês já viram alguém sair de uma UTI e no dia seguinte correr uma maratona? Nem que seja da Pampulha? Não. Não é assim. É por esta razão que Emmanuel utilizará uma metáfora que nos ajuda. Emmanuel dirá no livro A Caminho da Luz que depois da ingestão de substâncias tóxicas pelo espírito humano, ingestão de substâncias tóxicas, a humanidade terrena ingressaria em um estado de, aí agora eu vou traduzir com as minhas palavras, gastroenterite, infecção intestinal. Eu acho desnecessário descrever aqui o quadro da infecção intestinal. Eu acho que não precisa. Mas, basicamente, a pessoa entra num estado de desidratação. Ela perde forças. Ela perde energia. Ela porta no seu intestino um conjunto de substâncias que ela precisa expelir. E acredite, não é fácil expelir isso. Então nós podemos, utilizando essa metáfora do benfeitor Emmanuel, entender o processo que a Terra está vivendo como uma infecção intestinal. Do ponto de vista espiritual, a humanidade terrena comprou no atacado um conjunto de ilusões.
ilusões. Porque acreditando que há apenas a vida física, acreditando que para além da morte não há a sobrevivência espiritual, as criaturas humanas passaram a viver de um modo absolutamente negativo. Priorizaram a sua natureza biológica em detrimento do espírito imortal e fizeram escolhas de vida, acreditando que vão morrer. A questão é que isso não se limita apenas à vida individual. As instituições criadas pelo espírito humano, as práticas comerciais, as práticas sociais, passaram a refletir esses equívocos incorporados pelas individualidades. Significa então que essas substâncias tóxicas penetraram nas mais honradas instituições humanas. Por exemplo, nas instituições religiosas. Há um bom tempo, porque o próprio Cristo denunciou que o Templo de Jerusalém havia se tornado um mercado, um covil de ladrões. A expressão é forte. Isso significa que instituições respeitáveis foram envolvidas como que numa nuvem sombria. A sociedade como um todo, enquanto comunidade, passou a fazer escolhas absolutamente equivocadas. Adivinhe, nós somos espíritos imortais. Toda construção feita em desacordo com a lei divina é como uma casa construída sobre a areia. Vindo a tempestade, o vento e a chuva, essa casa cai. Por quê? Porque não possui fundamento na lei soberana de Deus. Por outro lado, as construções humanas, sejam elas individuais, sejam elas coletivas, que estejam alicerçadas na lei divina, são como casas construídas sobre a rocha. Vem a tempestade, o vento e a chuva, e essa casa permanece firme, porque tem fundamento. Portanto, nós assistimos a um momento peculiar da evolução terrena. Porque muitos indagam, por que está ruindo? Parece que tudo está caindo, mas o que nós poderíamos esperar se a casa foi construída sobre a areia? Se a construção foi feita sobre bases frágeis ou falsas? O que esperar se o espírito humano, ao longo de centenas de anos, ingeriu substâncias espirituais tóxicas, multiplicando o egoísmo e o orgulho, a ponto de nós podermos dizer hoje, com segurança, nós vivemos um tempo do egoísmo, do individualismo. Uma maneira de constatar isso: pega o seu carro e anda no trânsito de Belo Horizonte, ou de qualquer cidade do mundo, de qualquer cidade do mundo. As pessoas desaprenderam a viver em comunidade. O individualismo nunca atingiu um ponto tão culminante
Mas isso tem consequências. Que consequências? O individualismo excessivo. Porque uma coisa é você ter autonomia, uma coisa é você ter independência espiritual, uma coisa é você ser uma pessoa que escolhe, que toma decisões, que constrói sua vida. Uma coisa é você ter originalidade para viver a sua vida. Outra coisa é você viver uma vida pensando apenas em você. Há uma distância muito grande de uma situação para outra. Acontece que o individualismo conduz à solidão. O isolacionismo produz solidão, produz depressão, produz tristeza, produz tédio, frustração, porque o nosso DNA divino, brilha em nós e nos conclama sempre a compartilhar. A verdadeira felicidade é um ato de compartilhar. Querem ver? Acabando essa palestra, dá um abraço em quem você ama. Tem alguma coisa mais representativa do ato de compartilhar do que um abraço? E como diz o mineiro, do abraço tudo se resolve. Então nós desaprendemos que ser feliz é compartilhar. Compartilhar. E assim uma série de equívocos nos encaminhou para o cumprimento de uma profecia. No livro Obras Póstumas, numa mensagem intitulada Regeneração da Humanidade, um espírito diz a Kardec numa mensagem particular, que depois da sua morte foi publicada no livro Obras Póstumas. Ele vai dizendo então que a Terra ingressaria num estado difícil, complicado, em uma gastroenterite. E ele diz assim: e como se não operasse com bastante rapidez a destruição, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas, até entre as crianças. Essa mensagem é de 1867. 1867. Ela está dizendo que o suicídio se multiplicaria de uma forma tão brutal que atingiria até as crianças. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens, que, antes mesmo de morrerem, estarão riscados do número dos vivos. São esses os verdadeiros sinais dos tempos. E tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias. Quais são os sinais dos tempos? Loucura e suicídio. Porque não se trata de eventos exteriores, mas de acontecimentos na nossa intimidade. Alguns dados. Enquanto eu falo aqui, e já caminho para o encerramento, dezenas de pessoas se suicidaram. Dezenas de pessoas se suicidaram. Estima-se que a cada 4 minutos uma pessoa suicida. Há 3 anos atrás eu recebi um convite para falar no Japão, e a preocupação dos dirigentes espíritas, falamos lá, organizamos um evento para um público de 300 pessoas, a preocupação era o aumento absurdo de suicídio entre crianças de 8 anos de idade. Nós não estamos falando de 1, 2, nós estamos falando de centenas de suicídios.
Há um ano atrás, a coordenadora pedagógica de uma das áreas de saúde da UFMG me chamou e disse: Haroldo, nós precisamos desenvolver uma atividade para os alunos da área de saúde da UFMG, especialmente para os alunos de medicina. Porque não tem um ano letivo em que nós não temos, no mínimo, 10 suicídios. Somente no mês de janeiro, neste mês de janeiro, 2 famílias espíritas que eu conheço perderam 2 jovens, alunos de medicina, que se suicidaram. Se você pesquisar na Organização Mundial da Saúde, verá que o Brasil é hoje um dos campeões no consumo de antidepressivo ou drogas para dormir. A estatística é mais ou menos assim: de cada 10 pessoas, 4 dormem com o auxílio de medicamento. Portanto, nós ingressamos num momento de profundo sofrimento. O que mais ouvimos hoje? Perda do sentido de vida. A pessoa diz assim: eu não vejo sentido na minha vida. E talvez você esteja pensando assim: mas ele está sem emprego? Não. A pessoa tem emprego, vem de uma família estruturada, possui relacionamento, em suma, ela tem todas as suas necessidades básicas preenchidas. E não encontra sentido na sua vida. Por quê? Há tempos atrás eu assisti a palestra de um espiritualista e não vou dizer o nome para preservá-lo, e ele disse assim: foi contada uma mentira para o mundo, e enquanto o mundo aceitar essa mentira, nós não saímos da crise. A mentira é: você vai morrer. E aí ele falou uma coisa curiosa, ele disse assim: a minha missão hoje é dizer para as pessoas: você não vai morrer, ninguém morre. Seu corpo vai morrer, esteja certo disso. Mas você não, ninguém morre. E aí, ele era um sujeito assim, bem exótico e engraçado, e aí ele disse assim: eu só digo isso para as pessoas. Então eles me chamam no programa de televisão, tudo quanto é lugar, eu digo assim: você não vai morrer. Aí eu falo: mas você não diz mais nada? Não, isso aí depois ele descobre. Basicamente era a mensagem dele: ninguém morre. Por quê? Porque se a criatura absorve essa verdade da sua imortalidade, as outras respostas ele encontrará no silêncio do seu coração. Mas essa resposta é fundamental. É por isso, então, que não foi por acaso que os Espíritos decidiram organizar o Consolador prometido para o mundo. Porque a doutrina espírita, ela vem trazer um recado simples para os corações. Deus existe. Ele é inteligência suprema, amor infinito, sabedoria infinita e providência incansável.
a providência divina nos acompanha individualmente com o seu desvelo. O Consolador prometido nos ensina também que nós somos espíritos imortais, portanto, indestrutíveis. Isso significa que eu não sei o problema que você está passando, mas eu vou dizer uma coisa: você vai passar pelo problema, o problema vai acabar. Você permanece, nenhum problema permanece. Nós somos criaturas eternas, problemas são temporários. Eles têm data de validade. Outra coisa grandiosa que o Espiritismo nos ensina: você foi destinado para a pureza de sentimento, pureza de valores, pureza de intenções, pureza de conduta e, consequentemente, destinado para a felicidade absoluta. A felicidade é nosso destino. Felicidade absoluta. Na Terra podemos experimentar, dizem os Espíritos, uma felicidade relativa. É claro, porque ainda temos um corpo físico. É impossível uma felicidade absoluta para alguém que ainda tem um corpo físico, porque o corpo físico ele envelhece, ele adoece, ele está sujeito a uma série de intempéries. E por fim, o Consolador prometido nos ensina: você não está sozinho. Quem já atingiu os mais altos degraus evolutivos não é egoísta, porque senão não teria atingido esse degrau. Os espíritos puros se comprazem em ajudar. A felicidade deles é cooperar, amparar, esclarecer e ajudar. Isso significa: você não está sozinho. Você não está sozinho. Todos estamos cercados de irmãos e irmãs mais velhos, mais experientes, que já atingiram os degraus que nós almejamos e que, portanto, oferecem uma consultoria gratuita. Gratuita. Dentre essa assessoria, há uma em especial. O governador espiritual do nosso planeta, que já demonstrou a sua dedicação e a sua disponibilidade em colocar toda a sua experiência espiritual a nosso favor, em nosso auxílio. Temos, portanto, um irmão mais velho, bem mais velho, mas bem mais velho e mais experiente, nos guiando. Portanto, aguardemos o desenrolar dos acontecimentos, mantendo-nos na nossa esfera de ação e invariavelmente no cumprimento dos nossos deveres, porque diz o Espírito Bezerra de Menezes: o local do teu dever é o endereço no qual os espíritos superiores te procurarão para auxiliá-lo. Nosso endereço é nosso posto de serviço. Mantendo o cumprimento dos nossos deveres e a confiança, atravessaremos esses estágios de profunda transformação do orbe terreno. No mais, é o tema do próximo estudo, né, Messana?
Muito obrigado pela presença de todos. Que Jesus ilumine cada coração aqui presente. Que você possa regressar para o seu lar, espero, cheio de esperança e confiança em Deus. E encontre um sentido na sua vida, porque a sua vida já tem sentido. Basta que você o encontre. Você já foi criado com um sentido. Encontre sentido. Busque a sua felicidade e não abra mão do seu aperfeiçoamento moral. São os votos de paz que nós desejamos a todos. Muito obrigado pela atenção e pelo carinho.